Tem certas vozes que o tempo simplesmente não apaga, né? Elis Regina é uma delas, uma verdadeira força da natureza que mudou o jogo da música brasileira. Então, hoje a gente vai mergulhar na história dessa artista incrível que continua mais viva do que nunca. E pra gente começar a entender quem era Elis Regina e verdade, tem uma história que o filho dela, o João Marcelo, contou uma vez e que, olha, diz tudo sobre como ela pensava a vida e a arte dela. Pensa só na cena. Ele encontra todos os discos de ouro, os troféus, sabe? Tudo aquilo que marcava o sucesso estrondoso da mãe, guardado no antigo canil da casa. É isso mesmo, no canil. E quando ele foi perguntar por quê, a resposta dela foi genial. Ela disse que aquilo ali não importava. Era passado. O que valia mesmo era o processo, sabe? A criação da próxima coisa. Essa mentalidade de o que importa é o próximo não veio do nada, não. Na verdade, ela nasceu justamente do oposto do sucesso, do fracasso. Porque acredite se quiser, antes de ser a Elis Regina que todo mundo conhece, ela foi uma coleção de fiascos comerciais. Ela começou super nova, né? Com 13 anos já estava na Rádio Gaúcha. Daí foi pro Rio de Janeiro tentar a sorte. Só que a indústria da música tentou fazer dela uma coisa que ela não era, sabe? Botar ela numa caixinha. E o resultado? 4 álbuns, um atrás do outro, que não venderam nada. Em só 3 anos. Para qualquer artista, isso seria o fim da linha. Completamente desiludida, ela pegou as malas e voltou para Porto Alegre. A carreira parecia acabada, diziam que estava ladeira abaixo. O que ninguém imaginava, nem ela mesma, é que aquele fundo do poço era exatamente o que ela precisava para dar a maior virada da vida dela. E a volta para o Rio de Janeiro aconteceu num dia bem específico. Um dia que marcou a história do Brasil para sempre. O dia do golpe militar, em 1964. Nesse clima de tensão e incerteza, ela achou um refúgio, um palco, lá no Beco das Garrafas, que era tipo o coração da música no Rio naquela época. Só que ainda tinha uma peça faltando. A voz dela era surreal, um absurdo, mas no palco ela ficava meio travada, a presença não acompanhava. E a solução para isso é uma das coisas mais interessantes da carreira dela. Aqueles gestos com os braços, sabe, que são a marca registrada dela, não era nada espontâneo. Foi tudo ensaiado, um trabalho minucioso que simplesmente destravou a performer que existia dentro dela. E toda essa nova expressão corporal, essa nova Elis, estava prestes a explodir. E explodiu no palco, do evento que talvez tenha sido o mais importante da história da MPB. A performance de Arrastão não foi só uma apresentação, foi um terremoto. Pensa que a bossa nova era toda contida, minimalista, sabe? Cantada baixinho, e aí chega Elis rasgando a voz, se jogando, gesticulando, ela simplesmente implodiu as regras do jogo. Era pura paixão, pura força no palco. Ela levou o primeiro lugar, claro. E naquele momento, acabou. A promessa virou realidade. Ela era uma estrela. E mais do que isso, ela inaugurou um jeito completamente novo de cantar no Brasil. Dali pra frente, foi uma explosão. A vitória no festival levou ela direto pra TV. No programa O Fino da Bossa, junto com o Jair Rodrigues, ela virou simplesmente a maior e mais influente cantora do país. Todo mundo parava pra assistir. E com todo esse poder, toda essa influência, veio a personagem Elis. Uma figura complexa, cheia de contradições. Era poderosa, intensa. Não é à toa que o Vinícius de Moraes deu pra ela o apelido de Pimentinha, né? O nome já diz tudo. E pra gente ter uma ideia dessa complexidade, basta olhar pra relação dela com as novidades musicais que estavam pintando na época. Era uma coisa meio amor e ódio. Dá pra acreditar que ela chegou a liderar uma passeata contra a guitarra elétrica? Pois é, ela via aquilo como uma invasão da música estrangeira e foi pra rua protestar. Só que a Elis era a Elis, né? Ela nunca teve medo de mudar de ideia. Pouquíssimo tempo depois, lá estava ela, incorporando rock e guitarras elétricas no som dela. E quando um jornalista, claro, foi perguntar sobre essa virada de 180 graus, a resposta dela foi clássica, curta e grossa. E essa coragem toda não era só na música, não. Essa falta de medo de se posicionar foi a marca dela na política também. A gente está falando do auge da ditadura militar, e ela não tinha papas na língua para criticar o regime. E olha, isso era muito, mas muito arriscado. Mas, se a gente for pensar, talvez o maior talento da Elis, além da voz, era o ouvido dela. Um ouvido pro futuro. Ela era uma verdadeira garimpeira de talentos. Ela não só cantava, ela descobriu. A lista de compositores geniais que ela revelou para o Brasil é impressionante.
Ela simplesmente lançou uma geração inteira que mudou a cara da nossa música. Então fica bem claro, né? O impacto da Elis vai muito, mas muito além dos discos dela. Ela foi uma curadora, uma catalisadora, uma força que ajudou a definir o que a gente ouve até hoje. A morte dela foi um baque, né? Super jovem, com só 36 anos, em 1982. O Brasil inteiro sentiu. Mas o mais incrível é que de lá pra cá, a influência dela parece que só aumenta. Ela ultrapassou as fronteiras e hoje é reconhecida no mundo todo como um talento raro para aqueles que não aparecem sempre. E talvez o segredo para ela continuar tão relevante seja justamente esse. Ela nunca se encaixou. Não era só a bossa nova, não era só jovem guarda, não era só samba. Ela era simplesmente Elis. Sempre independente, sempre fiel à sua própria arte e a mais ninguém. Tem uma frase que talvez defina o que ela fazia no palco melhor do que qualquer outra coisa. Ela não era alguém que cantava uma música, ela era um instrumento da música. É como se a canção tomasse conta do corpo dela, uma coisa visceral. E isso tudo leva a gente a pensar, o que faz uma voz se tornar eterna? No caso da Elis, parece que foi essa combinação de paixão, de rebeldia e, principalmente, daquela busca sem fim pelo próximo disco, lembra? Foi assim que ela conseguiu algo que pouquíssimos conseguem, a imortalidade.